família. Deixa Ele restaurar o seu lar, deixa Ele restaurar a sua vida. Creia, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Boa noite, amada igreja. Graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto online nesse momento, né? E nós somos gratos a Deus porque já começamos aqui declarando uma verdade sobre a sua família, sobre o seu lar. Uma coisa que eu tenho pensado muito nesses dias, né, de crise que nós estamos vivendo, é exatamente essa pergunta: como anda a sua família, como anda o seu lar, a sua casa nesse momento de crise? É algo que eu tenho pensado a partir da minha própria experiência diária, da nossa própria experiência, da nossa família. E hoje nós queremos então pensar nisso. Falar para as famílias, trazer uma palavra de conforto, de despertamento para cada um de nós, né? E adorarmos ao Senhor, né? No nome de Jesus. Então sejam bem-vindos a mais um culto online. Não sei se é a sua primeira vez aqui, segunda, terceira, mas que Deus possa estar abençoando a sua vida poderosamente, a vida da sua família poderosamente, e que de alguma forma tudo aquilo que nós estivermos ministrando aqui essa noite, que já começou através das canções, a palavra, os momentos que estaremos aqui nesse lugar, possa falar ao teu coração, possa trazer esperança, renovo a ti e à tua casa, e que nós possamos ao término desse culto nos sentir, né, como sempre dizemos, renovados pela presença do nosso Deus. Que Deus assim abençoe a nossa vida e essa nossa noite de adoração ao Pai nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, onde você estiver. Nesse momento nós vamos orar, colocando diante de Deus esse nosso culto, colocando diante de Deus as nossas vidas e pedindo ao Pai que esteja cuidando de cada um de nós nessa noite de adoração ao nome do Senhor. Feche seus olhos aí onde você está. Espero que você possa estar reunido com a sua família, junto para adorarmos ao Senhor nesse culto. É importante estarmos juntos nesse momento de crise, onde a família é muito importante nesse processo de superação, né, e de desafios. Então, estejamos orando agora, vamos fechar os nossos olhos. Se você estiver na sua casa, quiser dar as mãos a quem está do seu lado, né, com toda a prudência. Espero que você tenha passado álcool em gel nas suas mãos, mas se você está preparado, dá as mãos a quem está do seu lado aí. Nós vamos orar nesse momento, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de podermos mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, ó Deus, nessa noite, para adorarmos ao Senhor, para expressar ao Senhor mais uma parte, mais um momento daquilo que o Senhor é para cada um de nós em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque estamos nessa noite pensando nesse bem tão especial que o Senhor concedeu a cada um de nós, que são as nossas famílias. Esteja abençoando, ó Deus, nesse momento, cada família que está ao alcance da nossa voz, cada família, ó Deus, que faz parte da Primeira Igreja Batista Parque Independência, cada família que está nos visualizando, que faz parte de outras igrejas, ou que não fazem parte de igreja nenhuma. O fato é que o Senhor é aquele que instituiu a família, aquele que ama a família, e nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nessa noite, estarmos juntos com os nossos familiares, falando com o Senhor, adorando ao Senhor, ou estão atentos àquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós através da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, ao término desse culto, sairmos renovados, ó Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Nos abençoe, fique conosco, ó Deus, nessa noite de louvor, de adoração ao Teu nome, Pai. Continua, Deus, derramando bênçãos sem medida, ó Pai, sobre cada um de nós nesse tempo de crise, nesse tempo, ó Deus, de desafio. Mas nós, ó Deus, continuamos reafirmando que nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, ó Deus. Nós confiamos que nada escapa do Teu controle e da Tua vontade, e que tudo isso em breve vai passar, e que nós possamos nos apropriar das lições
e das oportunidades que esse tempo, ó Deus, tem dado a cada um de nós. Nos abençoe enquanto família essa noite, Pai querido. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus possa ter abençoado aí a sua vida nesse momento de comunhão com a sua família. E mantendo esse momento de comunhão, nós vamos adorar ao Pai. Vamos ouvir nesse momento canções de adoração ao nosso Deus. Eu quero te convidar não a ouvir, mas eu quero te convidar a participar conosco desse momento de adoração, declarando juntamente conosco, né, que apesar de tudo, Deus continua sendo bom. Ele continua sendo bom, Ele continua cuidando de todas as coisas. E que Ele possa também continuar tendo um lugar especial em nossas vidas, e que nós possamos declarar como Ele é grande, quão bom é esse nosso Deus. Vamos então adorar ao Senhor nesse momento com cânticos de adoração. Eu quero te convidar a você cantar de todo o teu coração e junto com a sua família nesse momento os cânticos nós estaremos adorando ao Pai nesse momento. Ele continua sendo bom. Poderoso Deus, quão grande é o meu Deus.
Quão grande é o nosso Deus, né? Glória a Deus pelas canções que nós acabamos de cantar. Espero que você tenha louvado aí ao Senhor com a sua família, tenha declarado junto com seus familiares que Ele continua sendo bom, quão grande Ele continua sendo na vida de cada um de nós. Nesse momento nós teremos um momento de intercessão. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Vamos fazer uma leitura desse texto, né? Com a nossa irmã Claudiane, que estará nos dirigindo nessa leitura e também no momento de intercessão nessa hora. Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 127 e nós vamos fazer a leitura desse texto nesse momento, tá? Salmo 127, abra sua Bíblia nesse texto. Boa noite. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não será confundido quando falarem aos seus inimigos à porta. Amém? Nesse momento que estamos ficando dentro de casa, que a nossa casa não seja apenas uma casa, mas seja um lar, porque feliz e bem-aventurado é a casa onde o Senhor está. Vamos estar orando agora nesse momento por todas as pessoas que têm que ficar em casa, pelas que precisam sair para trabalhar, pelo nosso país, pela nossa igreja, que somos nós, reunidas nesse momento. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento em que podemos, em família, Senhor, buscar a Tua face, crendo, ó Deus, que nós não precisamos ver, nós precisamos crer que o milagre há de acontecer segundo a Tua vontade. Nós colocamos, Senhor, e depositamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, abençoa, Pai, a nossa família, abençoa, Senhor Jesus, a Igreja Parque Independência reunida, Senhor, em cada lar. Senhor, visita cada casa, que seja um lar edificado na rocha que é o Senhor. Nós clamamos a Ti, como povo Teu, filhos Teus, Senhor, que queremos ouvir tão somente a Tua voz. Entregamos, Senhor Jesus, esse culto em Tuas mãos. Receba como expressão sincera do nosso louvor e da nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Acabamos de orar, né? Pelas nossas famílias, pela nossa igreja. E que o Senhor, de fato, esteja cuidando de todos nós, cuidando de tudo isso, nesse momento de desafio, né? E é interessante que nesse dia de culto, nós estamos tendo a participação dos irmãos. Isso é muito bom, né? E se você desejar depois participar de alguma forma, fale conosco, porque na verdade nós estamos aproveitando esse tempo, ainda que distante, para manter a nossa comunhão, para falarmos com o nosso Deus, para colocarmos em prática os nossos talentos. Então, nesse momento, nós vamos ouvir uma participação especial, né, dos nossos irmãos Wesley, Andy e Emily. E que você possa também, nesse momento, adorar ao Senhor e estar atento àquilo que você vai estar cantando nesse momento. Estamos falando sobre famílias, num tempo de muitos desafios, mas nós podemos continuar acreditando, sonhando que o nosso Deus é o Deus da família. Vamos adorar o Senhor com essa canção, que você possa junto adorar o Senhor. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti.
para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Amém. O novo de Deus chegou, eu espero que ele chegue na sua vida, né, a cada dia, abençoando a sua vida e a vida da sua família de uma forma poderosa. Nesse momento, irmãos, eu quero orar mais uma vez, colocando, conforme temos feito em todos os nossos cultos, aqueles queridos que estão na linha de frente, né? Os profissionais da área da saúde, os profissionais, né, da nossa área de segurança, né? Bombeiros, policiais militares, aqueles queridos que estão na linha de frente nesse momento, aqueles que trabalham naquelas centrais de abastecimento, farmácia, supermercado, os motoristas, os garis, enfim, as pessoas que não podem parar. Quero incluir também aqueles que trabalham, né, por exemplo, no serviço de abastecimento de eletricidade da nossa cidade, a parte de telecomunicações, água, enfim, esses queridos que estão na linha de frente para que as coisas não parem, né, e continuam trabalhando intensamente para que o melhor, né, mesmo diante de um cenário de crise, ainda tenhamos um mínimo de condições de continuar aí avançando. Então nós vamos orar nesse momento por esses profissionais, por essas pessoas, colocando a vida desses queridos diante do altar do nosso Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar contigo, ó Deus. E nós mais uma vez levantamos o nosso clamor a Ti, ó Deus,
por aquelas pessoas que estão na linha de frente, ó Deus, nesse momento de crise. Mais uma vez, oramos pelas nossas autoridades, Pai querido. Que o Senhor abençoe as nossas autoridades. Que o Senhor esteja dando a direção, tanto a nível municipal, estadual, federal, as nações de maneira geral, Pai querido, para que os governantes, os líderes, tenham, Pai, o direcionamento correto, necessário para esse tempo de crise. Queremos colocar também diante de Ti, ó Deus, aquelas pessoas que estão na linha de frente, nesse momento, ó Pai, de desafio. Abençoe os profissionais da saúde, Pai amado, abençoe ali os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham em laboratórios, os cientistas que estão na busca de uma vacina contra, ó Deus, o Covid-19. Ó Deus, abençoe esses queridos que têm essa responsabilidade tão grande, ó Deus querido, de estar cuidando de vidas, de estar, ó Deus, tratando de pessoas num momento tão difícil como esse. Abençoe também os policiais militares, os policiais de forma geral, Pai querido, os bombeiros, aqueles que fazem parte da defesa civil, os militares, ó Pai, de todas as forças. Pai, continua dando a direção, abençoando os Teus filhos, para que a ordem, tudo possa ser mantido, ó Pai, da melhor forma possível. Também nos lembramos daqueles profissionais, ó Deus, de diversas áreas, que estão na linha de frente, ó Deus, desse momento, e não podem parar. Os motoristas, os garis, aqueles que trabalham em supermercado, farmácias, ó Deus querido, aqueles que trabalham nas empresas de eletricidade, Pai amado, aqueles que trabalham nas redes de empresas de telecomunicações, na SEDAI. Pai, abençoe cada um dos Teus filhos, porque sabemos que nesse momento de desafio, nós não podemos perder, ó Deus, de vista, não podemos deixar de ter, ó Deus, o suprimento mínimo de todas essas coisas. Então abençoe cada um dos Teus filhos, para que no dia a dia do seu trabalho, eles estejam abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. Continue sendo conosco, continue nos abençoando, ó Pai, de uma forma toda especial, ó Pai, nessa hora. Seja conosco nesse momento e abençoe essas vidas, Pai amado. Assim nós oramos a Ti no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando em oração, queridos, o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, o pastor Fausto Vasconcelos, quer deixar um recado a cada um de nós nessa hora, de uma campanha de oração, uma jornada de oração, melhor dizendo, que estará se iniciando às 0 hora de hoje, né, e indo até às 0 hora de amanhã. Serão 24 horas ininterruptas de oração. Então quero convidar você a ouvir aí o recado do pastor Fausto e a se enganjar nessa campanha de oração para que juntos possamos aí orar 24 horas de forma ininterrupta por esse tempo de desafio e de crise que nós estamos vivendo. Vamos ver a mensagem do pastor Fausto a cada um de nós, batista brasileiro, nesse tempo. Neste próximo domingo, dia 29, à meia-noite, nós vamos iniciar uma jornada de oração de 24 horas até a meia-noite da próxima segunda-feira, dia 30. E a você, meu colega pastor, o meu apelo para que este convite seja transmitido a toda a sua igreja, que você a mobilize para essa grande jornada de oração. O objetivo é que durante 24 horas consecutivas as orações sejam colocadas diante do trono da graça de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, ore conosco. Meu colega pastor, mobilize a sua igreja para a oração. Vamos juntos para esta jornada de 24 horas de intercessão e oração pelo Brasil e pelo mundo. Então está aí o convite, né? Para que nós possamos juntos estarmos em 24 horas ininterruptas de oração. O convite ali é juntos em oração pelo Brasil. Vamos falar juntos onde você estiver? Juntos em oração pelo Brasil. Que possamos 24 horas, então, a começar da 0 hora do dia de amanhã até a 0 hora da final da segunda-feira. Temos esse período de 24 horas ininterruptos de oração. E nós colocamos a nossa igreja também nessa campanha. Já vimos que no grupo lá do WhatsApp, os irmãos que estão se mobilizando. Você que não faz parte da nossa igreja e desejar orar em qualquer momento, qualquer horário, por um motivo, né, de oração, por esse tempo que nós estamos vivendo, eu te convido a fazer essa oração a qualquer horário que você tiver disponibilidade para juntos clamarmos ao Senhor 24 horas por esse momento. Como temos dito desde o início, a oração é a nossa
maior e mais importante arma nesse momento. Querido, eu quero te convidar nesse momento a juntos meditarmos na palavra de Deus. Nós já oramos, já adoramos ao Pai, já ouvimos aqui participações especiais, já estivemos juntos em diversos momentos essa noite. E nesse momento eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia para juntos meditarmos na palavra que o Senhor quer trazer a cada um de nós, a cada família essa noite. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos ler os versos de 1 a 14. Êxodo capítulo 12, onde leremos os versos de 1 a 14. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse texto para juntos pensarmos no seguinte tema: como a sua família deve se comportar diante da crise. Essa é a pergunta que eu quero já deixar para você. Como a sua família deve se comportar diante da crise? Vamos ler juntos esse texto? Eu vou ler na minha versão. Gostaria que os irmãos estivessem acompanhando aí na sua versão. Êxodo capítulo 12, verso de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquele mesmo dia, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemore-no como decreto perpétuo. Então, mais uma vez, diante dessa palavra, quero pensar no seguinte tema para a nossa reflexão dessa noite, né? Como a sua família deve se comportar diante da crise. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. Te pedimos que o Senhor esteja aplicando-a em cada coração nesse momento. Assim oramos a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Como está a sua família? Como eu disse aqui no início desse culto, né? O que me motivou a pensar no tema da família essa noite é porque, de fato, tenho estado preocupado com as nossas famílias diante de um momento de crise como esse. As famílias, de maneira geral, eu falo isso pela minha própria experiência aqui no nosso lar, têm passado por dias muito desafiadores, né? Embora muitos memes, né? Graças a Deus pela criatividade aí do povo brasileiro, né? Muitos memes de maridos querendo ser presos, né? De donas de casa na janela querendo gritar por socorro e tantas outras coisas que nós temos visto aí nos grupos que tem trazido um pouco de amenidade num momento tão crítico como esse. O fato é que a crise está afetando a nossa rotina, está afetando o nosso dia a dia,
E por isso trazer essa palavra para as famílias nesse momento de crise. Porque, de fato, estamos vivendo algo muito diferente, algo especial na história da humanidade. Algo que eu e você não podemos deixar passar de despercebido, aquilo que nós estamos enfrentando nesse tempo. Isso tem afetado as famílias. As famílias têm passado por situações difíceis, porque a sua rotina, o seu dia a dia, o seu sustento e tantas outras coisas têm sido afetadas diante das crises. E como é que nós podemos, enquanto família, então, nos posicionar diante dessa situação? Que lições podemos tirar? E quando eu olho para esse texto, que é um dos textos mais importantes da história do povo de Deus, e se aplica a nós também, né? Embora nós sejamos judeus, mas tudo aquilo que foi feito ali, naquele momento do Êxodo, mostra o tamanho do amor e da grandiosidade do nosso Deus. Mas o episódio que nós lemos lá de Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa, a Páscoa judaica, acontece mais ou menos no ano 1490 a.C. E nesse episódio, que nós conhecemos relativamente bem, na verdade faz parte de um processo que não se iniciou exatamente ali no livro de Êxodo, mas se você depois ler em casa, você que está nos ouvindo e quiser ter um pouco mais de curiosidade, você volta lá em Gênesis capítulo 50. O que acontece em Gênesis capítulo 50? Havia um homem, né, filho de Jacó, chamado José, que se tornou imperador, governador do Egito. Se tornou alguém importante no Egito. E lá em Gênesis capítulo 50, a gente percebe que José, então, enquanto estava como governador do Egito, ele leva toda a sua família para o Egito. A palavra de Deus fala em alguns textos que eram em torno de 70 pessoas, entre 70 e 75 pessoas que vão ali até o Egito com José. Era toda a família de José, de Jacó, né, a descendência de Jacó, que vai ali para o Egito. E o texto fala que com o passar do tempo, lá no capítulo 1 já de Êxodo, aquele povo, aquelas 70 pessoas que chegaram ali com José, a família de Jacó, vai crescendo. É um povo que vai se fortalecendo. É um povo abençoado por Deus que vai se multiplicando. E os egípcios, então, após a morte de José e após a morte do faraó que levou José e a sua família para aquela terra, vê aquele povo como um povo que poderia ameaçar a grandeza, né, do Egito. Então, os faraós egípcios, depois que morre aquele que conhecia José, começam então a tratar aquele povo de uma forma diferente, a subjugar aquele povo e a torná-los escravos. E aí nós vemos então que aquele povo fica ali preso naquela situação, cativo, por 450 anos, clamando a Deus, clamando ao Senhor, para que um dia pudesse ter a libertação tão desejada e sair do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia. E aí nós vemos então que Deus levanta um homem, Moisés. Levanta um homem, né, que no momento de perseguição dos egípcios aos judeus, ele é jogado no rio pela sua mãe e acaba indo morar no palácio de Faraó, foi achado por uma das irmãs de Faraó, e ali ele é criado então na corte de Faraó, até que um dia ele vê um egípcio maltratando um judeu, melhor dizendo, e se indigna. E mata então aquele egípcio, ele precisa fugir. E aí você conhece a história de Moisés. Moisés foge então, e depois de um tempo, Deus o chama para voltar ao Egito e libertar o povo. Moisés então começa ali a lutar contra o faraó, pedindo a faraó que libertasse aquele povo, pedindo a faraó que deixasse o seu povo ir. Mas nós percebemos que o próprio Deus foi endurecendo o coração de faraó, porque Deus queria dar uma lição aos egípcios. Deus queria mostrar a sua grandeza para os egípcios. E nós vemos então que naquele debate, Deus começa então a atacar o Egito com 10 pragas, né? Aquelas 10 pragas, percebo que tem duas funções. Primeiro é demonstrar o tamanho e o poder do Deus dos judeus sobre os deuses egípcios. E também libertar o povo da tirania, né, que eles estavam passando ali. E aquelas pragas então começam. Primeiro a praga da sangue nas águas, depois a praga das rãs, depois a praga dos piolhos, depois a praga das moscas,
das pestes nos animais, das úlceras, da saraiva, dos gafanhotos, das trevas, até que Deus então mandaria a última e derradeira praga, a praga da morte dos primogênitos. Lá em Êxodo, capítulo 11, versos 5 e 6, Deus, usando ali Moisés, ele fala exatamente isso. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias de gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. É nesse contexto, então, que surge a Páscoa judaica. É nesse contexto, então, de grande crise, de grande temor, num tempo extremamente difícil, que Deus orienta, então, as famílias judias que tomassem uma posição diante daquele momento de crise. Porque a morte dos primogênitos alcançaria ali todo o Egito. E conforme o texto mesmo diz, seria algo jamais visto, como nunca antes houve, né? E eles estariam experimentando ali naquele momento. E aí penso, irmãos, que ao olhar para a experiência das famílias judias naquele tempo de crise, extraio aqui também algumas lições, alguns princípios que nós também hoje, enquanto família, vivendo um tempo de crise, de desafio tão diferente, possamos também extrair de lições para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos familiares. O primeiro princípio que eu vejo aqui é que, diante da crise, a família precisa estar unida. Fale comigo, repita comigo. Diante da crise, a família precisa estar unida. Lá no verso 3, Moisés orienta ao povo de Israel, quando diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cabrito ou um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Nós já falamos e pensamos sobre unidade da família em muitos momentos. Você que é membro da igreja tem presenciado isso. Graças a Deus temos um Ministério da Família atuante e nós sempre falamos sobre a importância de estarmos unidos, na unidade nas nossas casas. E percebo que nesse tempo de festa é muito necessário que estejamos unidos para superar essa fase. Eu imagino que nesse momento existam famílias que estão passando por situação de desemprego, doenças que estão surgindo nesse tempo, né? Doenças emocionais, doenças físicas, desesperança. Mas, irmãos, é o momento de nós, enquanto famílias, estarmos unidos. É nós enquanto famílias, buscarmos colocar em prática aquele ditado tão antigo, mas que é tão necessário e totalmente aplicável nos dias que nós vivemos, né? A união faz a força. Precisamos viver isso hoje. Precisamos, enquanto família, olhar para as pessoas que estão do nosso lado e entender que sem essas pessoas que estão aí do seu lado, se tornará muito mais difícil superar a crise que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus, lá em Marcos 3, verso 24 e 25, gosto de repetir sempre esse texto, né? Diz que um reino dividido contra si não poderá subsistir. Nem uma casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Nesse tempo de crise, então, a família precisa estar unida. Marido, você precisa apoiar a sua esposa na rotina diária. Você precisa ajudar, né? Você precisa compreender algumas coisas nesse momento. Esposas, vocês precisam também ajudar os seus maridos nas suas lutas diárias. Pais, vocês precisam ajudar os seus filhos, dando palavra de ânimo, motivando, criando estratégias para aliviar a mente dos nossos filhos, né? Eu creio que hoje o nosso maior campo de batalha está aqui, a nossa mente. Às vezes me pego no canto, em algumas situações, parado e percebo que, na verdade, o campo de batalha hoje é aqui, é na nossa mente, é na nossa cabeça. É a gente perceber tudo isso que a gente está vivendo e buscar tirar forças para passar por essa situação. Então, pais, ajudem os seus filhos, motivem os seus filhos, estejam do lado deles, criem estratégias para aliviar a mente dos seus filhos. Porque, de fato, estamos vivendo dias muito desafiadores. Filhos, compreendam os seus pais. E se você tem pais, né, já de uma certa idade, dê total atenção a eles. Cuide dos seus pais já com uma certa idade. Aqueles que carecem de uma atenção nesse momento. É hora de nós nos desdobrarmos enquanto famílias para superar esse momento. Eu entendo que é um tempo de oportunidades, de colocarmos em prática algumas coisas. Marido, esposa, sabe aquela DR, né?
ou discussão de relacionamento, acho que é isso, que você tanto estava desejando e às vezes você não tinha tempo para fazer, o momento é esse. Você agora tem bastante tempo para colocar sua DR em dia, conversar, ajustar algumas coisas na sua caminhada. Sabe aquela ideia de você fazer aquele culto doméstico que nunca saiu? O tempo é esse. O momento é esse, de você parar um pouco aí na sua rotina diária e conseguir realizar aquele culto doméstico que você nunca tinha tempo para fazer. Sabe aquela brincadeira que seu filho sempre desejou que você estivesse fazendo com ele? Você nunca teve tempo na correria de fazer? Tire um tempo para se divertir, para brincar, para conversar com seus filhos. A família precisa estar unida. A ordem que Deus deu a Moisés foi exatamente esse. Cada um deveria se unir enquanto família, pegar o seu próprio cordeiro e estar na sua casa, se preparando para aquele momento difícil que viria mais adiante. Irmãos, eu entendo que é uma oportunidade que nós estamos tendo, enquanto família, de nos fortalecer. Existe um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, né? Que ele diz uma frase que está aí muito presente nas redes sociais, né? Mas ele dizia: aquilo que não mata só fortalece. Então eu entendo que nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de, enquanto família, de estarmos mais unidos. De ao sairmos dessa crise, saímos ainda melhores e mais fortalecidos. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5,16, que nós precisamos colocar em prática nesse momento, aproveitando ao máximo cada oportunidade, diz Paulo, porque os dias são maus. Efésios 5,16. O primeiro princípio, então, que eu entendo que nós, enquanto família, precisamos ter diante da crise é: a família precisa estar unida. Fale isso no seu coração, repita isso no seu coração, na sua mente, junto com os seus que estão aí do seu lado. A família precisa estar unida nesse momento. Vocês precisam se apoiar, vocês precisam estar juntos para vencer toda essa situação. O segundo princípio que o texto nos deixa para nós, é que diante da crise, a família precisa ser solidária. Vamos falar juntos? Diante da crise, a família precisa ser solidária. Verso 4 diz assim: se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. Irmãos, outra coisa muito importante nesse momento é a nossa solidariedade. É interessante que o texto de Moisés, né, dado por Deus para orientar o povo, mostra que deveria haver uma preocupação entre as famílias vizinhas. Eu entendo que havia dois motivos por isso. Primeiro, não deveria haver nenhum tipo de desperdício de alimento e aquele momento seria único. Porque percebemos que quando Deus orienta Moisés, eles deveriam comer aquele cordeiro aquela noite. Se sobrasse alguma coisa no dia seguinte, eles deveriam queimar tudo. Ou seja, eles não deveriam repetir aquele momento tão especial. Era uma única vez. Ou seja, deveriam, ao término de tudo aquilo, se sobrasse alguma coisa, queimar. Então, uma família muito pequena para comer um cordeiro inteiro sozinho ao longo de uma noite seria muito difícil. Então, Moisés orienta o seguinte: olha, se você tiver uma família pequena, chame seu vizinho para estar junto com vocês, se alimentando aqui nessa noite especial. Então, é mais um princípio que eu tiro hoje, né? Nós precisamos hoje também estarmos atentos àqueles que estão à nossa volta, sermos solidários, não só a pessoas que fazem parte da nossa família, mas também talvez a vizinhos, famílias de vizinhos que estão precisando da nossa ajuda. Diante da crise, se você tem uma família que tem condições de ajudar e abençoar outra, precisamos ser solidários também. Precisamos ajudar aquelas pessoas que estão do nosso lado. E essa ajuda, irmãos, às vezes não precisa nem ser presencial, né? Estava conversando um dia desse, essa semana, com uma irmã da nossa igreja e achei fantástico a iniciativa que ela teve de criar um grupo com a sua família, muito distante de diversos locais, até mesmo de outros estados do Brasil. E ali, naquele grupo familiar, eles têm diariamente trocado experiências, de falar da palavra de Deus, de colocar vídeos motivacionais, de trocar experiências. É o cuidado. A irmã falou assim para mim: pastor, eu estou me sentindo a pastora desse grupo. Eu falei: irmã, é isso mesmo que a irmã está sendo. A irmã está sendo usada por Deus como uma ferramenta do Senhor para pastorear a sua família, essas pessoas, nesse momento. É isso que nós precisamos colocar em prática. Precisamos colocar em prática a nossa solidariedade. Ajudar famílias, vizinhos, pessoas próximas de nós que talvez estejam precisando da nossa ajuda. Moisés orienta, então, Moisés
que deveria haver essa sinergia, deveria haver esse movimento, né, de bom agrado, de coração, para naquela noite tão especial, diante daquela crise tão profunda, ainda assim, as famílias serem solidárias umas com as outras. Isso agrada o coração de Deus, né? Isso deixa Deus alegre. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 9:7, diz que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Irmãos, o segundo princípio, então, que o texto deixa para nós nessa noite é que diante da crise, a nossa família precisa ser solidária. Precisamos estar atentos àqueles que estão ao nosso redor, talvez familiares nossos, parentes que estão passando por dificuldade. É tempo de nós exercitarmos enquanto família, sair da teoria e colocarmos em prática esse fundamento tão importante. Até porque a palavra de Deus também fala em 1 João 4:20, né? Quando nós dizemos assim, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Porque quem ama ao seu irmão a quem não vê, como é que a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê? É tempo então de nós sairmos de uma teoria e colocarmos em prática talvez ensinos que nós há anos e anos e anos estamos ouvindo e aprendendo em nossas igrejas. Mas diante da crise, o segundo princípio que Moisés deixa para o povo e para cada um de nós é que a nossa família precisa ser solidária. Amém, querido? O terceiro princípio que o texto nos mostra é que diante da crise, a família precisa ser também obediente. Diante da crise, a família precisa ser obediente. Vamos repetir comigo? Diante da crise, a família precisa ser obediente. Entre os versos 5 e 12, nós percebemos então que Moisés passa uma série de orientações que o povo judeu deveria seguir naquela noite. Diz assim, vamos ler? Hebreus capítulo 12, de 5 a 12. Vamos ler rapidamente. O texto diz assim, o animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assado no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus, ao orientar Moisés para repassar ali ao povo aquele momento, ele vai dando uma série de orientações passo a passo daquilo que o povo deveria fazer. E cada uma dessas funções ali tinha uma representação e tinha um objetivo. Eu não vou entrar no mérito agora, até pela questão do tempo, né? Mas se você depois, quero deixar um desafio para você fazer em casa depois. Leia esse texto, Hebreus 12, de 5 a 12, e destaque depois você e a sua família. O que te chama a atenção em cada uma dessas orientações, né, deixada por Deus ali para Moisés passar para o povo? E quais aplicações poderiam servir para aquele povo que podem representar algumas coisas para nós em nossos dias? Você vai perceber que, de fato, cada mandamento daquele tinha um objetivo da parte de Deus para que, de fato, aquela noite pudesse ser uma noite realmente especial na vida daquelas famílias. Mas, tirando isso, que você pode fazer depois com calma, o que me chama mais atenção é que, além de tudo aquilo ter um significado, para que, de fato, eles pudessem passar por aquela crise, aquelas famílias precisavam ser obedientes. Se eles não obedecessem cada passo daquele processo deixado por Deus, eles não conseguiriam, né, cumprir a sua parte e não passariam ilesos naquela noite tão especial. Penso que é mais uma lição para nós hoje, né? Nós também hoje precisamos, enquanto famílias, sermos obedientes. Sermos obedientes às autoridades, mas principalmente, irmãos, sermos obedientes a Deus e às orientações bíblicas que Deus está deixando para cada um de nós. Precisamos, enquanto família, como dissemos hoje pela manhã,
entender que é um tempo de nos apegarmos a Deus, né? Conforme Isaías 55:6 falou hoje, né? O versículo que mais marcou meu coração hoje pela manhã. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. É tempo de nós, enquanto família, sermos obedientes à palavra de Deus. Buscarmos entender as suas verdades contidas na sua palavra. Buscarmos tirar de cada um de nós, nesse tempo, né, um processo de obediência. Um processo de recondução das nossas vidas para fazer a vontade de Deus, não para simplesmente agradar pessoas que estão próximas de nós, mas para agradar o coração de Deus. Precisamos seguir aquilo que Deus fala a Josué, lá em Josué 1:7. Sejam fortes, corajosos. Tenham cuidado de obedecer à lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você quer que andar. Nesse tempo, mais do que nunca, precisamos exercitar a nossa obediência a Deus. Talvez nesse momento de confinamento dentro das nossas casas, seja um momento de maior desafio, quando pensamentos, situações vêm à tona e nós precisamos entender o nosso nível de compromisso com Deus e entender que precisamos ser obedientes a Deus. Famílias, diante da crise, procurem a cada dia ser mais obedientes ao Senhor. Extraia desse tempo de luta a oportunidade de obedecer ainda mais a Deus, de se aprofundar ainda mais na sua palavra, de tentar entender ainda mais as suas verdades e vontades. Deus orienta Moisés a passar todo um procedimento ali ao povo de Israel, para que eles pudessem vencer aquela crise. Nós já temos esse nosso procedimento. É o nosso manual, né, de vida, de regra, de fé, de prática, que é a palavra de Deus. Precisamos ser obedientes. Precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo e sermos obedientes enquanto famílias, nas nossas funções, né, enquanto marido, esposa, pais, filhos, nas nossas relações enquanto empregados, enquanto patrões, enquanto cidadãos brasileiros, né? Precisamos ser obedientes nesse tempo de crise para que Deus possa estar nos ajudando. E o princípio que vai nortear cada passo da nossa obediência é nos apegarmos à palavra de Deus, é nos apegarmos à orientação que Deus está dando em cada um de nós. Então, que Deus possa estar nos ajudando nessa caminhada. Que Deus possa estar nos ajudando, né, nesse momento de crise. Então, aquilo que Deus está orientando Moisés, lá no texto de Êxodo, possamos também colocar em prática em nossas vidas. Mas em quarto e último lugar, diante da crise, a família também precisa se santificar. Vamos falar juntos? Diante da crise, a família precisa se santificar. Nos versos 7 e 13, há algo muito singular, algo muito especial nesse texto. Diz assim, olha aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, versos 7 e 13. Ele diz assim, passem então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas nos quais você comerá um animal. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, e quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aquele cordeiro, né, que foi morto ali para alimentar o povo hebreu, o seu sangue servia como um sinal de que aquele lar estava protegido, né, pelo sangue do cordeiro. Aquele sangue, então, estava atuando como um sinal para que quando o anjo destruidor passasse na porta daquela casa, soubesse que ali havia um escolhido do Senhor. Sabia que ali havia um povo, né, que estava na presença do nosso Deus. Hoje nós não temos a necessidade de aspergir sangue de nenhum animal para nos proteger. Mas a Bíblia nos revela que, assim como aquele cordeiro pascual foi morto e o seu sangue foi derramado, foi usado nos umbrais daquela porta para simbolizar a presença, né, de Deus como redenção naquele momento de crise. O sangue do cordeiro também é a que nos dá a redenção através do sacrifício de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Lá em Romanos 5, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele.
Ou em Efésios 1,7, quando Paulo fala assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isso nos leva a pensar hoje, irmãos, no desafio da nossa santificação. Porque a santificação é a maneira de buscar e viver a salvação de modo digno e desenvolver em nós, em nossas vidas, o caráter de Cristo. Diante da crise, penso que é um tempo que nós estamos tendo para nos purificar, de tratar os nossos corações, de tratarmos as nossas mentes, de mudarmos os nossos hábitos, de buscarmos ter uma vida mais santa. Hoje, evidentemente, as pessoas que passarem na porta das nossas casas não verão sangue aspergido, mas olhar para dentro das nossas casas, verão um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém. A família, então, precisa buscar a santificação. Hoje, o sinal que nós podemos dar ao mundo, para aqueles que passarem nas nossas portas, é exatamente esse: um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Uma família que busca se santificar. Uma família que busca viver a vontade de Deus dentro da sua casa, para que todos aqueles que passem nas nossas portas possam reconhecer que ali há uma família que serve ao Senhor. Josué ordenou ao povo certa vez, lá em Josué 3, capítulo 5, o seguinte: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Que o Senhor então nos ajude exatamente nesse processo, buscarmos a santificação. Que o sangue do Cordeiro possa nos purificar a cada dia, possa nos limpar, possa nos lavar, e enquanto família possamos viver esse processo de santidade na nossa caminhada. A conclusão é que quero deixar duas frases importantes para nós nessa noite. Qualquer que seja a crise da sua vida, nunca destrua as flores da esperança, para que possa colher os frutos da fé. E uma outra frase de um teólogo chamado Leonardo Boff é: a crise representa purificação e oportunidade de crescimento. Que você e a sua família essa noite consigam olhar para o texto que nós lemos, olhar para o momento que nós estamos vivendo, tem sido colocado em muitos grupos, WhatsApp, memes, mas de fato fazer uma comparação desses dois momentos e principalmente colocar em prática na nossa caminhada diária. Diante da crise, a família precisa estar unida. Diante da crise, a família precisa ser solidária. Diante da crise, a família precisa ser obediente. E diante da crise, a família precisa se santificar. Foram esses princípios que Deus deu a Moisés naquele momento. Naquela noite, talvez uma das mais difíceis da história de todo o povo, né, de Israel, e principalmente para os egípcios, onde foi manifestada ali a ira do Senhor. Que nós possamos também, nesse momento de crise, colocar em prática esses princípios e nos fortalecermos a cada dia na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos falar com o nosso Pai, vamos colocar diante do altar do Senhor as nossas famílias nesse momento. Vamos colocar diante do Pai as nossas famílias, pedindo a Ele que nos ajude nesse momento, né, de crise. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Te peço, Senhor, que os princípios e lições que extraímos aqui desse texto tão especial, ó Deus, da história bíblica do Teu povo, de cada um de nós, possa nos ajudar, nos motivar a buscarmos enquanto famílias, diante das crises, buscarmos colocar em prática cada um desses princípios e lições que falamos aqui. Ajuda-nos, ó Deus, adiante da crise, estarmos unidos, que as nossas famílias possam se unir cada vez mais e mais e mais e mais. Marido ajudando esposa, esposa ajudando marido, filhos, ó Deus, entrosados com seus pais, pais entrosados com seus filhos. Seja um tempo de oportunidade, de conversarmos, de colocarmos situações que estão incomodando o nosso coração, de buscarmos a Tua face, ó Deus, em unidade. Seja um tempo de sermos solidários, ó Deus. Talvez parentes, pessoas que nós não vemos há tanto tempo, que estão isoladas, abandonadas, mas que o Senhor desperte e coloque em nossos corações esse desejo de buscar, ó Deus, ir atrás daqueles que estão necessitando,
vizinhos nossos que talvez não conheçam, ó Deus, a realidade e as verdades do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos famílias solidárias nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos famílias obedientes, Pai querido. Obedecendo aos seus preceitos, obedecendo, ó Deus, aos seus mandatos. O Senhor já deixou muito claro para cada um de nós aquilo que o Senhor quer de nós enquanto famílias, enquanto servos. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer a Tua voz e a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, diante da crise, a sermos famílias que se santificam, Pai querido. Que o sangue do Cordeiro possa nos lavar e nos purificar, ó Deus, de todo o pecado, de toda a iniquidade. Que seja um tempo de limpeza, que seja um tempo de purificação, de mente, de vida, de corpo, de relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos purificar. Que as pessoas, ao passarem pelas nossas portas, não verão nos umbrais o sangue de um animal aspergido, mas verão em nós o sangue do Cordeiro que foi morto, mas que vive e que nos purifica e nos lava de todo o pecado e de toda iniquidade. Ajuda-nos nesse momento de crise, fortalece as nossas famílias, vai de encontro àqueles irmãos agora, Deus, que talvez estejam preocupados com o dia de amanhã, com seus trabalhos, com as suas contas para pagar. Sabemos que é um tempo muito difícil, Pai querido, mas que o Senhor esteja dando o suporte, que o Senhor esteja demonstrando o cuidado, que o Senhor esteja usando pessoas, a Tua igreja, para suprir necessidades. E que nós possamos juntos, ó Pai, como o texto de Êxodo 12 nos mostra, estarmos unidos enquanto famílias para vencermos mais esse momento de desafio e a crise que está diante de nós. Nos abençoe, nos dê um restante de noite abençoada. E que agora, Pai querido, o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus, o Filho de Deus, e a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus abençoe a igreja do Senhor onde estiver nessa hora, e todo Israel de Deus espalhado na face da terra, e a igreja do Senhor diz amém. Amém. Deus abençoe, querido, a sua vida poderosamente. Estamos nos aproximando aí do final do nosso culto. Eu espero que de alguma forma Deus tenha falado ao teu coração, tenha falado à sua família, e que, ó Deus, e que, sendo a vontade de Deus, vocês possam ter saído mais fortalecidos pela palavra do Senhor essa noite. Te aguardo na próxima quarta-feira, no mesmo horário, 20 horas, para que aqueles que estiverem ainda alguns afazeres tenham tempo de se deslocar, chegar em casa. Às 20 horas, o nosso culto de estudo, oração e reflexão da palavra de Deus. Até quando Deus assim nos permitir fazer, e que espero que em breve possamos estar juntos no santuário, no templo, na casa do Senhor, para juntos adorarmos ao nosso Deus, não só mais online, mas também fisicamente e presencialmente. Quero te convidar a ficar ainda por aí. Temos uma canção fechando esse nosso culto, para que Deus de fato possa abençoar e atuar na sua casa, na vida da sua família. E que, para tanto, Deus te abençoe poderosamente, uma semana de bênção e de paz, e até a quarta-feira, se assim Deus permitir, no nome de Jesus. Senhor.